Boa tarde. O programa Opinião de hoje tem o prazer de receber o cônego Paulo Henrique Soares, que é o pároco da paróquia São Sebastião, aqui em Pirapora. Padre, é um prazer muito grande recebê-lo aqui pela primeira vez nos estúdios da TV Rio. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Também uma alegria grande poder estar aqui pela primeira vez. Já tive a oportunidade de ter sido entrevistado lá na sede da paróquia, na Igreja Matriz de São Sebastião. É sempre uma alegria poder estar com o povo, tanto nas celebrações como nas outras atividades da paróquia e em outras oportunidades. E também através dos meios de comunicação. A rádio, temos um programa semanal. É sempre bom estar com o povo, onde quer que o povo esteja. Então, uma boa tarde mesmo a todos que nos acompanham, que nos assistem através desta TV, desta televisão. Padre, a presença do senhor aqui é muito importante para que nós possamos buscar um pouquinho da história da igreja na região, não é? O senhor teria essas condições de nos adiantar agora um pouco desse histórico da igreja na região? Na verdade, seria um tempo muito reduzido, por um trabalho longo, por uma história um pouco mais do que centenária. Olhando bem pelos arquivos que temos em nossa paróquia, que é a primeira da região, a paróquia de São Sebastião, desde o ano de 1650, que o arcebispado da Bahia já prestava um serviço nesta região. Não aqui em Pirapora, mas sim nas mediações da Barra do Guaicuí, criando lá a comunidade da Barra do Guaicuí, e vizinho da Barra do Guaicuí, a comunidade Porteiras. Ainda existe até os nossos dias, é uma comunidade pequena, mas de um povo muito bom, um povo fervoroso, um povo animado. E ali se edificou a comunidade paroquial, tendo como padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso. Isso ao longo da caminhada da própria igreja. E com a criação da nossa diocese diamantina, que aconteceu, a diocese foi criada em 1854, mas foi instalada somente no ano de 1864. E aí, com a criação da Diocese Diamantina, então aqui passou a ser assistido, coordenado pelo primeiro bispo de Diamantina, Dom João Antônio dos Santos. E depois, o seu sucessor, no começo do século passado, bem no começo do século, então, Dom Joaquim Silvério de Souza teve um interesse muito grande, não só em continuar com a assistência espiritual nesta região, mas teve também o interesse, Dom Joaquim Silvério de Souza, de trazer para esta região os frades menores, conhecido popularmente como os franciscanos. E aqui, os franciscanos chegaram no dia 1º de fevereiro do ano de 1915. E gostaria até de retomar um pouco desta história de uma maneira rápida. Temos no arquivo da paróquia este livro, chamado Livro das Crônicas, e, por sinal, muito bem feito. E aqui está registrado que no ano de 1915, o pároco, então, desta comunidade paroquial, Nossa Senhora do Bom Sucesso, já residindo aqui em Pirapora, uma vez que Pirapora estava crescendo e havia se emancipado,
já há 2 anos, quase 3 anos, naquele ano de 1915, que foi em 1912, já 3 anos. Então, o próprio bispo de Diamantina, Dom Joaquim Silvério de Souza, autorizou que continuasse a sede da paróquia lá em Porteiras, tendo como padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso, mas o pároco, se transferiu para Pirapora. O nome dele era o padre Luiz Humberto Beccatini. Naquele tempo, o pároco era chamado de vigário. Então, o padre Luiz Humberto Beccatini foi, então, o pároco, o vigário, que recebeu, na tarde do dia 2 de fevereiro de 1915, o Frei Leopoldo. Frei Leopoldo foi o primeiro vigário franciscano. E ele trabalhava em uma paróquia importante lá em Belo Horizonte, importante que eu digo, enquanto lá na capital, uma paróquia grande, né, que até hoje tem uma força muito grande no campo da evangelização, a paróquia de São Sebastião, lá no Barro Preto, em Belo Horizonte. E ele foi, então, transferido para cá, trazendo com ele mais dois frades, e aqui eles começaram esse trabalho bonito que durou 87 anos. E ao chegar aqui em Pirapora, ainda não se tinha a casa paroquial, tudo assim com muita dificuldade, e eles foram, então, recebidos pelo Coronel Ramos, que era o prefeito da cidade. E não só recebido por parte do poder público municipal, mas até mesmo eles foram alojados na casa do Coronel Ramos. Por lá eles ficaram quase 2 anos. E aí se deu também o início da construção da casa paroquial, que existe até hoje. E eles trabalharam muito desde o começo. Prova disso que, com a ajuda da comunidade, como também da própria prefeitura, do próprio prefeito, o Coronel Ramos, juntamente com a sua família, não só se tratando da aquisição do terreno, que hoje ainda temos, é claro, mas também ajuda com a construção da casa paroquial. Olhando nos nossos dias, uma casa quase que centenária, em 1916, a casa paroquial completará 100 anos. E dá para ver que foi uma construção muito bem feita. E eles, os frades, coordenado pelo, então, o Frei Leopoldo, o primeiro pároco, holandês, como também os outros que vieram juntamente com ele, eles trabalharam muito, não só no campo material, mas na evangelização do nosso povo. Chegando a tal ponto de que a paróquia, depois, com o passar do tempo, achou-se por bem mudar o padroeiro, e não mudar o padroeiro, desprezando Nossa Senhora do Bom Sucesso, enquanto a padroeira, mas, como fruto de uma peste que aconteceu aqui, em Pirapora, então um grupo de fazendeiros e pessoas aqui da região, da cidade, né, tanto da zona rural como também da cidade, este grupo pediu que fosse colocado São Sebastião como padroeiro da paróquia e que continuasse também com Nossa Senhora do Bom Sucesso. Mas com o passar do tempo, o próprio povo, né, não é porque desprezou a primeira padroeira, mas São Sebastião foi que, na verdade, se tornou, então, foi se tornando o titular e depois foi oficializado, então, esta mudança. Isso para nós é uma alegria muito grande, a presença da Igreja Católica Apostólica Romana junto ao povo desta região. Um povo trabalhador, um povo bom, um povo esperançoso e que, ao longo de um século, como já estamos para celebrar 1º de julho, um século do município,
Ao longo de tudo isso, o povo trabalhou muito e continua trabalhando, prova da cidade que nós temos e que estamos nela vivendo. Padre, no segundo bloco, nós vamos retomar um pouco sobre a construção da igreja São Sebastião, não é? Da Matriz, e também vamos falar a respeito da homenagem que será prestada aos frades menores no próximo dia 11, aqui pela Câmara Municipal de Pirapora. Nós estamos conversando com o cônego Paulo Henrique Soares, ele que é o pároco da paróquia de São Sebastião, aqui em Pirapora. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para continuarmos a nossa conversa com o cônego Paulo Henrique.